Se você puder falar alguma palavra de adoração ao teu Deus agora, que te ama, que te ouve, que te vê. Não olhe para ninguém, não veja as pessoas, ou não dê atenção para as pessoas que estão às vezes próximas, ou chamando a sua atenção. Desconecta do celular, ou da preocupação que você vai fazer depois do culto. Agora só nesse momento você e Deus, adora o Senhor. Se você quiser se ajoelhar, levantar suas mãos, falar com Deus, ou no íntimo do teu coração, mas agora nesse momento adore, fale com o Senhor. Ele está aqui, Ele é o único digno de todo louvor e de toda adoração. Ele não divide a glória dele com ninguém, com ninguém. Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és digno de toda honra, de toda adoração, de todo louvor. Tu és santo, 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 digno de ser adorado. Ah, Senhor, que possamos Te adorar aqui na terra como o Senhor é adorado no céu. Leva-nos, Senhor, a uma intimidade mais profunda com o Teu Espírito Santo, com a Tua presença. Às vezes a gente está tão conectado com as coisas da terra que esquecemos do céu, que esquecemos que somos peregrinos e forasteiros, esquecemos que temos uma pátria celestial. Espírito Santo, envolva-nos nessa noite. Prepara o nosso coração para receber a Tua palavra, Senhor. Que ela venha do Senhor para abençoar as nossas vidas, Senhor. Assim como essa palavra tem me abençoado, Senhor, que possa abençoar cada um dos Teus filhos que vão ouvi-las. Que não apenas entre nos ouvidos, mas entre no coração e gere mudança para louvor do Teu nome. Adore a Deus nesse momento. Não peça nada não, adore. Oh Espírito Santo, oh, maravilhoso é o Teu nome. Tu és digno de toda honra, de todo louvor. Santo, 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 santo. Nascemos para adorá-lo, para bendizê-lo. Fomos criados para louvor da Sua glória. Precisamos refletir o Senhor. Espírito Santo, sopra sobre nós. Muda essa atmosfera cada vez mais para uma atmosfera de adoração, de céu, da Tua presença, Senhor. Que o Teu Espírito Santo vá se movendo, porque o Teu Espírito Santo anda nos 7 candeeiros. O Teu Espírito Santo se move na igreja. Estamos aqui para adorá-lo, para bendizê-lo. Espírito Santo, maravilhoso é o Teu nome. Glória seja dada ao Teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo de número 4, versículo de número 19. João capítulo de número 4, versículo de número 19. Eu não sei você, mas o meu coração está nessa expectativa maravilhosa de estar na casa do Senhor. Quem está alegre aí, feliz, muito feliz de estar na casa do Senhor? Quem está aí? Feliz, alegre? É uma bênção a gente estar junto, reunido para adorar o nome do Senhor. Então, é nessa expectativa que a gente vai adorá-lo, que a gente vai ouvir a palavra. Então, João capítulo 4, verso de número 19. Você achou aí? Bora ler esse texto precioso. Diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. Diz-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito
e em verdade. Bora no 23 de novo? Vamos lá? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Vamos orar mais uma vez. Pai, graça nós te damos nessa noite preciosa, no culto casa do Nazatim, da JNI. Como é bom a gente estar reunido na tua casa, na tua presença. Como é bom estarmos juntos como igreja, adorando e bendizendo o teu nome. Que nessa noite o teu Santo Espírito possa e tenha liberdade de fluir e ministrar ao nosso coração. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, para que o teu nome seja exaltado, glorificado, e que vidas, Senhor, e corações sejam abençoados. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar, por gentileza. Adoração, e hoje à noite eu gostaria de trocar uma ideia com vocês, nesse momento de palavra, para falarmos sobre adoração. E eu acredito muito que adoração é uma vida, adoração é um estilo de vida, adoração é um lifestyle. Adoração não é simplesmente algo que agora eu vou clicar aqui, o modo on da adoração. Aí você clica o modo on da adoração, e aí o que você faz? Será que você levanta as mãos, fecha os olhos, você vai assim mais devagar, você vai até num movimento assim de adoração, eu não sei como é que você faz, ou talvez, não, agora eu cliquei no modo on de adoração, aí eu fico mais assim, eu dou um pulinho, eu dou uma giradinha para cá, porque agora eu estou adorando. Eu não sei o que você pensa sobre adoração, mas eu queria trazer uma palavra ao teu coração, o que a palavra de Deus fala sobre adoração e sobre adoradores. É muito interessante a gente compreender que a palavra de Deus, ela diz que há um grupo seleto que Deus está à procura. Há um grupo seleto que Deus está à procura na igreja, Deus está à procura em qualquer lugar da terra. Deus procura um grupo, e aqui é o único local em que fala que Deus está à procura de alguém. Ele procura o quê? Verdadeiros adoradores. Há um grupo que parece que há um foco lá do céu, há uma mira do céu procurando adoração. E não apenas adoração, mas procurando verdadeiros adoradores. É interessante porque nós, como seres humanos, é natural da nossa essência humana adorar as coisas. E adorar. É natural nosso. A gente é correlacionado e nós adoramos. E muitas vezes o fazemos isso sem uma definição assim no nosso intelecto. Estamos adorando. Mas se você procurar na história, você vai encontrar na antiguidade e muitos povos, os deuses daquele povo naquela época. Eles e a humanidade sempre procura algo ou alguém para adorá-lo. Algo ou alguém para prestar culto, adoração, reverenciar. E aí a gente encontra lá na história que antigamente adoravam, os seres celestiais, como o sol, simplesmente a lua. E não só, vários outros tipos de deuses. Porque o ser humano, nessa busca para adorar a algo ou alguém. Eu não sei se você faz parte de algum tipo de fã-clube, ou se você, agora, nas finais da NBA, você era lá da turma do Anthony Davis, você era lá da turma do LeBron James, e fala assim, eu sou da turma do LeBron, e o LeBron vai ganhar. Eu não sei quem é que você curte aí um fã-clube, ou não sei que música que você ouve aí no seu, sei lá, Spotify, ou um tocador que você gosta aí, que você reproduz as canções, ou quem você está enxergando, ou a roupa que você se veste, quem que você se espelhou, ou em alguém, ou algum tipo de modelo, ou perfil do Instagram que você olha, que você copia, que você curte dicas de roupa, de se vestir. Eu não sei o que você tem buscado como modelo
às vezes no seu dia a dia, ou aquilo que você faz, mas todos nós procuramos modelos para nos espelhar, e todos nós começamos a imitar, a reproduzir aquilo que gostamos. Eu gosto de uma máxima que você se torna aquilo que você adora. Eu acho que há um livro muito famoso, né, cristão, que fala sobre você se tornar aquilo em que você adora, baseado no texto de Isaías capítulo 6, onde Isaías tem a visão do trono de Deus. Mas nós vamos nos tornando, se você vai gostando de algumas coisas, você vai trazendo isso para o seu dia a dia, e trazendo isso para o seu cotidiano, trazendo isso para o seu linguajar, trazendo isso para aquilo que você vive. Mas falarmos de adoração, a gente precisa compreender que aqui a palavra fala verdadeiros adoradores. Se a gente entende que há esse adjetivo, e a Bíblia utiliza esse adjetivo para colocar verdadeiros adoradores, é porque eu tenho que entender que há falsos adoradores. Então há um modelo de adoração geral, e há um modelo em que Deus se agrada, e há um modelo que Deus não se agrada. Há um modelo de falsos, de fake news, há um modelo que ele não entende como uma adoração genuína ou verdadeira, mas há um grupo que o céu está à procura. Há um grupo em que Deus está à procura. E será que essa noite você vai fazer parte desse grupo de verdadeiros adoradores? Será que a sua vida vai ter esse lifestyle? Será que você vai ter esse estilo de vida de um verdadeiro adorador? Vamos entender o que rolava aqui e qual era o contexto desse texto e dessa história em que Jesus nos conta. Ouvimos cada preciosidade da palavra de Deus, mas aqui algo tão precioso é dito para uma mulher samaritana. Não foi na multiplicação dos pães com 5.000 pessoas, não foi na segunda multiplicação com 7.000, não foi no sermão da montanha ou do monte, não foi com milhares de pessoas, mas essa preciosidade da palavra de Deus sobre a adoração é dita para uma mulher samaritana. E quando Jesus está conversando com ela, então, ali no poço de Jacó, eles começam então a falar sobre água, sobre ela pegar água para ele, e aí o poço é fundo, e aí ele diz para que ela desse água para ele, e aí ele comenta dizendo assim: se soubesse quem é que te pedisse, pediria a água da vida, e aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. E aí ela é surpreendida por aquela palavra, a água da vida, como que eu faço? E aí Jesus diz para ela, com relação à situação dela, que ela teve 5 maridos, e a pessoa atual que ela estava não era o marido dela. E quando ela tem essa revelação, ou quando Jesus diz isso para ela, fala: opa, é um profeta. E quando ela percebe, o verso número 19 diz assim: vejo que és profeta. E aí então ela vai numa questão muito assim sensível sobre a adoração naqueles dias. Ela diz assim: onde se deve adorar? Os samaritanos adoram neste monte. Vocês dizem, judeus, que é para se adorar em Jerusalém. Mas onde se deve adorar? E a questão ela é profunda. Por que ela é profunda? Porque se você conhece um pouco aí da história de Israel, você vai ver que vinha um reino só, né? Você vê que vem Israel, e aí você vê que tem Davi, Salomão, mas depois do seu filho, depois de Salomão, vem Roboão, e aí Roboão inicia o reino dividido, que aí você tem 10 reinos, né, do norte e 2 reinos do sul. E naquele momento então, Jerusalém fica aqui embaixo, com os 2 reinos, e os 10 outros reinos ficam o reino do norte. E lá eles reproduzem um local de adoração no Monte Gerizim. Eles reproduzem um local em que eles levam as ofertas dele para adorar. E daquele momento em diante há 2 locais para adoração: o Monte Gerizim, que os samaritanos adoravam, e o monte em Jerusalém.
em Sião, onde o povo de Israel também adorava. A questão era o local. A questão era onde é o local correto para adorar. Você não é profeta, Jesus? Me diga onde é que se deve adorar. Bom, a questão não é tão simples, a gente teria que falar bastante das diferenças dos samaritanos. Os judeus entendiam que os samaritanos, ao longo da história, foram abrindo para outros povos, tendo casamento entre o povo de Israel, o povo de Deus, com outros povos, já virou um povo miscigenado, e depois disso a religião também, é uma religião que eles não entendiam que adoravam a Deus da maneira correta, então eles não viam os samaritanos com bons olhos, viam como se fosse um cristão de segunda classe, igual muitas vezes, talvez, na nossa ignorância, a gente possa olhar para outro tipo de cristão e achar que em algum momento você ou alguém é superior, né? E havia essa subdivisão, que os samaritanos, como uma classe inferior, não valorizavam tanto os judeus, e os judeus não valorizavam os samaritanos. Mas tirando tudo isso, olha a resposta de Jesus: onde se deve adorar? Jesus não estava preocupado com o local, mas Jesus estava preocupado em quem deveríamos adorar. Jesus não está preocupado se você vai adorá-lo simplesmente na igreja, na sua casa. Não é o local mais em que importa, para encontrarmos verdadeiros adoradores, mas é a quem estamos adorando. Quem como adolescentes, jovens, quem como geração adoramos? Quem você reproduz nas suas mídias sociais? É o que você curte e compartilha. Quem é a tua imagem para as pessoas que caminham com você? Que mensagem você transmite no seu WhatsApp, ou naquilo que você faz, ou na sua conversa? Não está mais preso à adoração agora a um local, mas a adoração que o Senhor começa a dizer, Ele vai falar aqui, vocês adoram o que não conhecem. Vós adorais o que não conheceis, 22. E aí, judeus. E aí você vai ver que depois no texto ele vai falar do Messias, e eu sou. Porque ele está falando daquilo que ele era, o próprio enviado, Jesus. E quem é Deus para você? Será que nós conhecemos quem Deus é? Será que conhecemos a palavra de Deus? Será que sabemos os seus atributos, a sua bondade, a sua santidade? Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso objeto de adoração? Isso faz toda a diferença, porque às vezes a gente ouve uma mensagem na internet, né, no YouTube, ou em algum outro canal, seja no Insta e tudo mais. Você vê uma mensagem e fala assim: uau, legal, é uma chave, é isso, é aquilo, é bacana. Mas se você cada vez mais conhece quem é Deus, conhece a palavra, tem intimidade com Deus, você vai saber como adorá-lo. Você vai saber como Ele deseja a sua adoração. Você vai saber quem é Deus. Eu falei algumas mensagens aqui atrás, que se você tem intimidade com alguém, e essa pessoa te liga, ela não precisa falar quem é para você. Por exemplo, se a minha esposa, os meus filhos, a minha mãe, meu pai me ligam, eles não precisam dizer e falarem o nome deles. Ao simplesmente me ligarem, ao ouvir a voz deles, eu vou reconhecer, porque eu tenho intimidade, eu os conheço.
E nós, como filhos de Deus, como adoradores, temos que conhecer quem é o nosso Deus. Qual é a adoração que Ele deseja, sua e minha? Como devemos adorá-lo? Tendo intimidade com Ele, tendo um relacionamento com Ele. E é interessante que o texto vai dizer, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que os Pai procura para seus adoradores. Agora, não é mais onde, num local. Agora, não é mais o que adorar, que é Deus. Mas agora é como adorar. É como fazê-lo. É como externar. É a condição. Em espírito e em verdade. Não basta simplesmente. Por quê? Porque Deus é espírito. Não basta simplesmente a gente ter aqui um externo assim, externar que estamos adorando a Deus, se por dentro estamos pensando em qualquer outra coisa. Temos que adorar a Deus de forma externa, mas também de forma interna. Por exemplo, com a nossa mente, de forma racional, adorando a Deus com os nossos pensamentos, com aquilo que passa na nossa mente, no nosso coração, a adorarmos a Deus, literalmente, em espírito, mas também em verdade. Eu coloquei algo aqui que eu achei interessante sobre a adoração em espírito, é do nosso interior, é o nosso coração, mas também quebrantado. Eu não sei você, mas alguém já foi pedir perdão ou desculpa para você, e você vê que a pessoa por dentro não está arrependida? Sim ou não? Levanta a mão aí. Alguém veio pedir perdão para você, às vezes por uma situação, mas por dentro você sabe que a pessoa não está quebrantada. Que ela está pedindo perdão porque quer acertar, ou porque quer conversar, ou porque quer que tudo esteja bem. Mas por dentro, será que há um quebrantamento? Será que há um reconhecimento que aquilo é errado e não deseja mais fazê-lo? Com Deus também. Nós não podemos adorá-lo da boca para fora, ou simplesmente externar uma adoração. Ele nos sonda, Ele nos conhece. Tem que ser o nosso exterior, mas também o nosso interior. E eu acho fantástico, a gente poderia aprofundar um pouquinho mais sobre esse detalhe do Espírito e em verdade. Mas o em verdade é de forma transparente, de forma sincera. E se formos buscar a palavra adoração, acharemos algumas palavras em grego, outras palavras em hebraico e tal. Mas eu achei algumas definições interessantes. Claro, sobre reverenciar, homenagear, honrar, né? Tudo isso significa adoração. Mas uma que mexeu muito comigo e eu quero compartilhar com vocês é o termo proskuneo, que significa indicar a homenagem que se dá a uma pessoa e se prostra aos seus pés, ou seja, se prostrar. Fala de adoração como se prostrar, como alguém que se prostra, como alguém que se coloca numa posição não apenas de humilhação, mas de reverenciar, de adoração, se prostrando. E um texto que eu comecei a correlacionar sobre se prostrar e adorar, se prostrar e adorar. Então, em espírito e em verdade, eu devo me prostrar. Eu não apenas devo me prostrar de forma externa, às vezes, de forma assim, ajoelhado, eu devo fazer isso, mas não apenas o meu exterior, mas também o meu coração prostrado, rendido na presença do Senhor. E eu achei algo fantástico na tentação de Jesus, em Mateus capítulo 4, verso de número 8 e 9, que na terceira tentação de Satanás para Jesus, olha só, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, o Brasil, a América Latina, tudo, e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás, que foi, né, um querubim ungido, né, e alguém, né, como Ezequiel capítulo 37 fala, responsável pela adoração no céu, sabia que havia que se prostrar para adorar. Será que o Senhor
poderia encontrar uma geração de adolescentes e jovens, de verdadeiros adoradores, como estilo de vida. Não apenas nas 2 horas do culto, mas alguém que vive nesse estilo de adoração a Deus, em tudo que faz, em tudo que pensa, em tudo que posta, exala adoração a Deus. Mas como podemos fazer isso? Entendendo que a adoração é se prostrar. E quando Satanás pede, se prostra e me adora, Jesus diz não. Ele diz: retira, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. É maravilhoso entender que Deus agora, e a adoração não está presa mais a um local. A adoração está direcionada daquele que adora, do adorador, ao objeto da adoração, de honra, de reverência, de homenagear, de se prostrar, que é Deus. E aqui eu coloquei 2 pontos para vocês. O primeiro é conhecer quem Deus é, e isso faz toda a diferença no teu relacionamento com Deus, saber quem Ele é, para que você possa adorá-lo na beleza da sua santidade, e como fazê-lo através do Espírito e em verdade. Mas aí eu comecei a buscar adoração um pouquinho no céu. Como é um pouquinho lá no céu? E aí Apocalipse 4:10 me encantou, e eu quero ler com você. Apocalipse 4:10 diz que quando os seres vivos derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado do trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, verso número 10 agora, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelo século dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono. Até quem está no céu está prostrado, para adorar aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Mas estamos prostrados ao quê? Estamos prostrados para um relacionamento conjugal, para namorar alguém, casar. Pastor, o ano está acabando, não casei esse ano. Coloca diante do Senhor, vai casar, em nome de Jesus, na hora certa, no momento certo. Não estou namorando ainda, está chegando a festa de fim de ano, quero ir, quero um par, quero alguém, não quero ir sozinho. Estamos prostrados diante do quê? Diante de quem? Precisamos saber quem é o objeto da nossa adoração e como podemos adorá-lo. E aí, ao olhar a adoração no céu, eu vi que os 24 anciãos é uma representação simbólica, e é uma junção dos 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento, falando com relação ao Antigo e o Novo, e toda a criação prostrada como um símbolo diante daquele que era, diante daquele que é e diante daquele que há de vir, prostrado diante dele, num objeto de adoração. E aí, no capítulo 7 do mesmo livro de Apocalipse, verso número 11, olha que fantástico, diz assim: todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, ante o trono. E olha só, todos os anjos, os anciãos, os 4 seres viventes, o que eles fazem? Se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor, a glória, a sabedoria, ações de graça, a honra, poder, força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Eles se prostraram diante do nosso Deus. Eu já estou indo para o final dessa mensagem, mas eu no início comecei que a gente se torna aquilo que a gente adora. E como Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade, não esteja mais preso simplesmente num estereótipo de adoração, num local simplesmente que você acha que é ali. Mas quem estamos adorando? Os samaritanos não sabiam que adoravam. E muitos não sabem. Mas precisamos saber quem adoramos.
Porque Deus está à procura nessa noite, neste lugar, de um grupo seleto, que talvez, e eu espero que Ele encontre, de verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é esse grupo que Ele está procurando. Ele está procurando um grupo de adolescentes, jovens, anciãos, de homens e mulheres, que reconheceram quem Ele é, e agora podem adorá-lo, se prostrar. Se prostrar não apenas de forma exterior, mas com o interior, com o coração quebrantado. Como podemos passar a semana inteira dizendo que Deus não existe, não ligando para Deus, não orando, não dando atenção, não fazendo nada, e chegar de sábado querer viver um Pentecoste? A nossa vida reflete o estilo de vida que temos, o que fazemos reflete. Queremos uma vida abundante com Deus e não pagamos o preço, não estamos com Ele. Queremos intimidade com Deus e não damos tempo para Ele, atenção para Ele. Se você quer conhecer alguém, dê tempo, escute ela, fale com ela. Você vai conhecer o coração, o que pensa, quais são os valores, os princípios. Você se torna aquilo que adora. O que você tem se tornado? Na pandemia e na pós-pandemia? Um reprodutor de notícias que você tem visto, boas ou ruins. Mas eu quero finalizar eu ouvi algumas mensagens nessa semana, e eu ouvi um exemplo muito interessante de um pastor, chama Bill Johnson. Esse pastor é um pastor da Bethel, e ele começou a falar que foi visitar uma família num local dos Estados Unidos, no norte. E aí, ao chegar lá, estava muita neve, e realmente muito frio. E de repente ele vê uma estufa grande assim, enorme, grande. E aí ele vai em direção a essa estufa. E aí quando ele chega, ele abre aquele local e fecha a porta. E ele, dentro daquela estufa, ele começa a ver um monte de flores. Flores. E ele fala: uau, como assim tantas flores aqui neste lugar? E aí ele começa a reparar naquele local que ele estava lá dentro, bonito, um local iluminado, um local com muitas flores bonitas. Ele olha e vê uma noiva lá no meio, com um vestido de noiva, batendo fotos. E ele começa a pensar: uau, que atmosfera é essa? Lá fora está uma neve, lá fora é um frio gigantesco, mas aqui dentro, neste local, há flores. Aqui dentro, neste local, uma temperatura agradável. Aqui dentro, neste local, há pessoas batendo foto e tranquilidade. E aí ele fez um paralelo com relação ao que temos feito na estufa do nosso coração, com relação à adoração a Deus, a se prostrar. Às vezes as coisas estão fora, estão ruins, a atmosfera está ruim, mas adoração é se prostrar e se colocar diante de Deus, ao ponto de mudar a atmosfera. A flor não nasceria no lado de fora, mas naquele local climatizado, preparado, a flor pôde ser gerada. O nosso coração precisa ser um ambiente propício para podermos adorar a Deus, se prostrando, se colocando diante dEle. E é interessante falar que a adoração, e eu e você nos tornamos aquilo que adoramos, porque quando a gente adora e se torna verdadeiros adoradores, nós podemos ser adolescentes melhores. Qual o resultado da sua adoração? Se você tem sido uma pessoa melhor, que ame mais a Deus, que ame mais as pessoas que estão próximas a você, você tem se tornado um filho mais obediente, é sinal que você realmente tem dado frutos. Realmente você tem se prostrado diante de Deus, e você tem começado a refletir a imagem daquele que você adora. Não adianta a gente querer viver um Pentecoste na igreja,
se a gente não tem dado o mesmo testemunho lá fora. Há um grupo que Deus está procurando, de pessoas que o adorem, de pessoas que se prostrem diante dele, de pessoas que tenham a capacidade de mudar a atmosfera do teu coração, a atmosfera do quarto, a atmosfera de onde você está, porque você adora a Deus, porque você se prostra diante dele, e onde você vai, você carrega o DNA do teu Pai, que é Deus. Onde você vai, você ilumina, você brilha, você é o sal da terra, a luz do mundo, porque você reflete o teu Criador. Você é um verdadeiro adorador, que não está preso em local, mas está preso a adorar uma pessoa, a Deus, que é Espírito, e adorar de todo o coração, não uma adoração simplesmente da boca para fora. Talvez nessa noite você chegou aqui e precisa adorar a Deus pedindo perdão para Ele por causa da sua semana e do que você fez. Você precisa adorar a Deus pedindo perdão e acertando o teu relacionamento com Ele. Não é levantando a mão ou fazendo qualquer outra coisa exterior. É no seu íntimo, é no seu coração, se quebrantar. Não basta ser um frequentador de igreja ou de culto. Você precisa ser um adorador com estilo de vida, que carrega a identidade do teu Pai, do teu Deus. E nesse momento, eu gostaria de convidar você, como aquela estufa no meio de um local em neve com gelo. Eu convido a você a adorar a Deus em espírito e em verdade nessa noite, se prostrando diante daquele que é o teu Senhor, o teu Deus, e colocando uma estufa de adoração, colocando diante do teu coração e da tua mente um ambiente para que você possa adorá-lo. E isso não está representado em levantar a mão, em se ajoelhar. Isso está representado em você se prostrar, de forma exterior e de forma interior, a colocar-se diante a presença do teu Deus, como um verdadeiro adorador. Eu gostaria de orar nesse momento. E se você e o Espírito Santo falar ao teu coração e que você deve adorá-lo de alguma maneira, ou se o Espírito Santo tem falado nessa ministração que você precisa conhecê-lo um pouco mais, que você precisa pedir perdão a Ele, que você precisa se acertar, que você precisa adorá-lo mais em espírito e em verdade, que você precisa melhorar o teu relacionamento com Ele, ou se nesse momento você simplesmente deseja adorá-lo, se prostrando e dizendo da bondade, da misericórdia, da fidelidade, do amor dEle, que você assim o faça, que nós possamos sempre, como verdadeiros adoradores, viver numa atmosfera de adoração, num estilo de vida, dentro e fora da igreja, com pessoas que conhecemos ou pessoas que conhecemos recentemente, com pessoas que temos muita intimidade ou pessoas com pouco, com grupos que temos mais liberdade ou não, mas adorando sempre a Deus em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, nessa noite maravilhosa, nesse tempo junto na tua casa, que cada um de nós, que cada um dos adolescentes e jovens possam adorá-lo sempre em espírito e em verdade, que possamos, Senhor, cada vez mais romper no nosso relacionamento contigo, romper
na intimidade, caminharmos mais perto de Ti, podendo adorá-lo cada vez mais, buscá-lo, Senhor, de todo o nosso coração. E se há alguma área da nossa vida que não está prostrada diante de Ti, que nessa noite o Espírito Santo possa nos tocar, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e é o Espírito Santo que fala ao nosso coração e que ministra ao nosso coração. Se há alguma área, Senhor, que não está em acordo com a Tua palavra, assim como Davi, no Salmo de número 139, diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda os Teus filhos, Senhor, vê se há algum caminho que não Te agrada, mas nos coloca diante da Tua presença, prostrado diante daquele que é, prostrado diante daquele que tudo vê e tudo sabe. Assim como o céu se prostra, assim nessa noite, aqui na terra, queremos nos prostrar. Queremos viver uma vida, Senhor, prostrado diante daquele que merece toda a honra, todo louvor e toda adoração. Que a nossa vida, Senhor, reflita a quem estamos servindo, e que as nossas atitudes como filhos Teus possam demonstrar que estamos Te adorando com os nossos pensamentos, estamos Te adorando com o nosso coração, estamos Te adorando com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Que o Senhor encontre nessa geração verdadeiros adoradores, adoradores que entenderam o real sentido da adoração. Espírito Santo de Deus, vai trabalhando cada vez mais, para que possamos viver numa intimidade real e verdadeira contigo.